Oi, boa tarde, pessoal. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos, ver se entra mais gente, tá? E aí a gente já começa o evento. Desde já, muito obrigada pela participação de vocês. Oi, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Eduarda, eu trabalho na equipe comercial da Smart Consulting. Gostaria primeiro de agradecer a participação de vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Nós vamos falar um pouco para vocês sobre o Customer Insights da Microsoft, que é uma ferramenta aí que vai ajudá-los a conhecer cada vez melhor o cliente de vocês. E para nossa agenda hoje, nós teremos o seguinte programação. Então, agora a gente está com a abertura, vou apresentar para vocês rapidamente qual será a ordem cronológica, né, do evento. Na sequência, o Luiz, que é o sócio fundador da Smart Consulting, né, junto com o Gustavo Guello, vai falar para vocês o que é um CDP, sobre a plataforma de dados de clientes. Então, vai apresentar esse conceito bem bacana para vocês. Na sequência, a gente segue com o Ricardo Carneiro, que é o Technology Solutions Professional da Microsoft, que vai falar mais sobre a plataforma, vai apresentar o que o Dynamics está trazendo aí de inovação. E por último, a gente vai falar com a Simone. A Simone vai fazer uma demonstração interativa, mostrar a ferramenta para vocês, e no final a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, tá aberto o chat para perguntas e respostas. Não hesitem, realmente tragam as dúvidas de vocês para que a gente possa trazer a melhor experiência no evento para vocês, tudo bem? Agora eu vou passar a palavra para o Luiz. Opa, antes disso, vou falar um pouquinho da Smart Consulting, tá? Para quem não conhece a gente, nós temos mais de 17 anos no mercado, mais de 100 projetos inovadores entregues para clientes de diversos portes, então, desde o cliente pequeno, médio, até mesmo cliente de grande porte. Além disso, a gente tem mais de 40 colaboradores super engajados com esses projetos, que trazem cada vez mais valor para as ferramentas e para o cliente. Somos parceiros da Microsoft, temos aí a certificação nas competências de Data Analytics, de Cloud Business Applications e Application Development. Então, nós temos aí um conceito bem bacana, a gente tem um trabalho muito focado junto com a Microsoft, e dentro desse trabalho a gente trabalha com uma metodologia híbrida, né? Então, nós conseguimos atender tanto projetos na metodologia ágil, quanto metodologia tradicional, além de suporte e sustentação desses projetos. Então,
Super bacana aí a participação de vocês. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz, que é o nosso primeiro speaker, ok? Luiz, agora é contigo. Oi, Eduardo, obrigado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Só um minutinho aqui para eu ajustar as janelas e aí a gente já pode começar aqui. Perfeito. Bom, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado pela participação de vocês, boa tarde. O meu objetivo aqui hoje é falar rapidamente, né, a respeito do que é CDP, né, fazer uma introdução para as palestras principais aí que vão ser realizadas pelo Ricardo e pela Simone, né, e assim, sem mais suspense, né, e sem longas demoras aqui, né, o que é um CDP? Né, um Customer Data Database Platform é um software, né, de marketing que é responsável aqui por unificar, né, diversas fontes de informação que a empresa possui, né, tanto fontes de dados internas como fontes de dados externas, né, com o objetivo de centralizar e criar perfis de clientes, né, aquela ideia, né, de você ter o perfil único do cliente, né, o cliente único aqui na sua base, né. Enfim, o conceito é simples, na realidade a gente já vê as empresas preocupadas com isso pelo menos há 20 anos, aí, que mais ou menos a idade, né, da Smart, né, sempre buscando esse cliente único, ter jornadas, né, de clientes bem integradas, e a gente sabe que isso sempre é um desafio, né? Então, mais importante do que saber o que é um CDP é justamente saber o porquê que a gente deve usar um CDP, por que ele é tão importante, né? E para ilustrar um pouco a importância, né, desse cliente único, da gente ter essa base única de informação do cliente, perfil do cliente, eu trouxe aqui, na verdade, 5 empresas, né, que eu acho que são as empresas estão entre as empresas mais geniais aqui do mundo, né, ou mais conhecidas, né, do mundo, né, então a gente tem, o que a gente vê em comum, né, nessas 5 empresas, né, que elas têm experiências de cliente e produtos sensacionais e muito baseado para elas conseguirem, né, ter essa jornada integrada, elas precisam ter um perfil do cliente Luiz, muito completo e unificado. Sua tela caiu. Opa. Se puder compartilhar de novo, por favor. Isso. Tá aparecendo para vocês? Pronto, agora foi. Ok. Legal, então. Bom, então, essas empresas, elas têm esse foco no cliente, essa preocupação, né, fundamental em oferecer boas experiências. Se a gente pegar aqui o exemplo, né, do Facebook, na realidade, o próprio Facebook é um grande CDP, né, onde eles vendem, né, esses perfis, né, com todas as informações que a gente posta lá dentro, né, para que outras empresas possam anunciar, né, nas suas propriedades. Então, qual que é o resultado disso, né? São as empresas, hoje em dia, as empresas mais valiosas aqui no mundo, né? Então, a gente tem tanto em valor de marca, né? Elas são as 5 marcas mais valiosas, né, do mundo, e elas estão entre as maiores empresas do mundo também em valor de mercado, né? Só para vocês terem, até uma curiosidade, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu montei esse slide, eu dei uma olhadinha em qual era o valor de mercado da B3 aqui no Brasil, né? E todas as empresas, né, que estão listadas na B3, elas valem mais ou menos 800 bilhões de dólares, né? Então, vocês podem ver aqui, né, como essas empresas, né, de tecnologia que investiram, né, na realidade, nessa jornada sensacional, em ter produtos sensacionais para o cliente, colocar o primeiro lugar, o valor delas aqui no mundo, né? Bom, e se a gente, eu acabei não trazendo o Alibaba, né, mas se a gente pega aqui também o Alibaba e a Tencent aqui também são empresas fantásticas aqui que têm a mesma abordagem, né?
Mas a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? Se a gente for pensar aqui na esmagadora maioria das empresas, né? Elas começam muitas vezes. Primeiro que elas têm focos de atuação bastante diversos e elas normalmente começam pequenas, né, um pequeno negócio que vai escalando, às vezes um negócio um pouco mais tradicional, elas vão evoluindo ao longo do tempo, então a gente vê empresas que têm empresas pequenas, empresas mais antigas, né, empresas mais novas, enfim, a gente tem essa infinidade, né, de áreas de atuação. E o que a gente vê, né, normalmente, é que as empresas, elas vão agregando tecnologia, né? Nem toda empresa nasce, né, 100% digital, não é possível fazer isso, né? Então, elas vão agregando sistemas, né, e tecnologia à medida que as necessidades vão surgindo, né? Então, o que normalmente acontece, né? A primeira coisa que a empresa utiliza aqui para organizar a sua vida, organizar seus negócios, é o ERP, mas não esse ERP que vocês pensam, né, que vocês estão pensando aqui, e sim no Excel, né, acho que a grande ferramenta de gestão, a mais difundida aí mundialmente ainda hoje em dia, é o Excel, né, você começa a cadastrar seus clientes em planilhas, né, relatórios gerenciais em planilhas, e o negócio começa a dar certo, você começa a se estruturar, você começa a melhorar a sua empresa, e aí, aos pouquinhos, as necessidades vão surgindo, né? Então, por exemplo, as vendas começam a aumentar, você começa a ter uma equipe de vendas, você precisa ter um software de gestão de vendas, logo depois você precisa organizar o financeiro, a produção da sua empresa, né? A ordem aqui também não importa, né? Mas aí você vai agregando, né, diversos sistemas, né? E aqui eu estou sendo bem simplista, né? Se a gente pega uma empresa de médio e grande porte, você já chega até aqui dezenas ou centenas, né, de sistemas que contêm informações de clientes, mas aí a gente começa a ter essa visão toda segregada, né, para a gente conseguir, por exemplo, acompanhar a vida do cliente dentro da empresa, às vezes a gente tem que consultar diversos sistemas, né, as coisas acabam ficando muito difíceis de ser consultadas, e aí é quase que impossível a gente entender plenamente, né, o comportamento do nosso cliente. E a gente sabe que a velocidade, né, de aquisição de dados está aumentando cada vez mais você tem esses pontos de contato digital, e isso só piora, né, o problema, né? Então a gente acaba tendo esses diversos silos de informação, e aí surge uma grande questão, né? O que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer para sair, né, dessas bases, dessas informações apartadas, né, essas informações em silos, como é que a gente consegue ter essa visão única do cliente? O cliente cobra da gente hoje em dia, como eu comentei, hoje em dia a gente está acostumado com essas experiências, a experiência do Facebook, a experiência da Amazon, e nós não exigimos menos do que isso para qualquer empresa, né? Então passa a ser um desafio muito grande, né? Principalmente para as empresas menores, né? As empresas que têm menos capacidade de investimento, criar do zero, né? Plataformas, né? Que permitam a ela ter essa visão única do cliente, né? E aí, bom, quais são as abordagens que acabam surgindo aqui, né, mais tradicionalmente? A primeira é de você começar a integrar sistemas, né, e também substituir, né, às vezes sistemas in-house, né, por sistemas de mercado, né, que tem uma flexibilidade maior, e aí mas de qualquer forma, normalmente você vai resolvendo aqui, né, o problema em partes, né, então você implanta um ERP, ele tem uma base de dados, depois você usa um CRM para talvez gerenciar processos de venda e atendimento, é bem comum essa situação, aí depois você adiciona um software de marketing, né, então você integra as informações aqui do seu site, dos canais sociais, né, com a base de marketing, e por fim você integra aqui digamos assim, essas 3 áreas aqui. Já ajuda bastante, pensando operacionalmente, você acaba tendo as informações fluindo, né, aqui entre os diversos sistemas, mas você ainda carece aqui, né, de uma visão do cliente, né, porque às vezes você tem, por exemplo, nem tudo que está no ERP provavelmente vai vir para o CRM, do marketing também, talvez
você envie para cá algumas informações, mas fica difícil de colocar tudo isso, por exemplo, num modelo de previsão, né, num modelo que vai gerar o perfil do seu cliente, que vai te ajudar a fazer uma segmentação. As informações ainda continuam aqui, parte das informações continuam ainda em silos, mas com certeza já é uma evolução bastante grande, né? Outro caminho aqui é você implantar uma plataforma integrada, né? Então você utiliza, né, uma plataforma que contém todos os softwares principais aqui que a sua empresa precisa, né? E depois você desenvolve isso, por exemplo, utilizando a própria plataforma low code que normalmente essa plataforma vai ter, você desenvolve, né, outros sistemas, mas utilizando essa abordagem, tudo já é gravado dentro da mesma base de dados, né, o que já facilita bastante aqui a consulta das informações. Mas a gente vê, né, que isso ainda é uma situação muito rara, né, citando os nossos clientes, a gente tem, agora em 2020, né, um cliente, né, conseguindo chegar nesse ponto aqui, onde ele tem praticamente todos os processos deles dentro da mesma plataforma, no caso é a plataforma Microsoft, né, ele conseguiu realmente unificar digamos assim, todas as aplicações dele aqui dentro de uma única plataforma, né. Então, pensando aí nos casos mais normais, né, é fundamental a gente considerar hoje em dia a adoção de um CDP, né, porque a gente precisa criar essa visão única do cliente, a gente sabe que é difícil integrar sistemas, né, a gente gera aí também digamos assim, a gente coloca outros sistemas ainda aí, né, para fazer essas conexões, então a manutenção fica mais complexa, e o CDP, ele vem justamente para ajudar isso. A Simone e o Ricardo vão explorar um pouquinho mais a própria parte técnica aí, né, do CDP, mas ele tem diversas funcionalidades que ajudam a gente a importar esses dados, construir a base de dados central, né, atualizar essas informações online, extrair essas informações, e a gente já tem tudo isso dentro de um mesmo software, né. E aí, pessoal, já para caminhar aqui para a parte final aqui da minha apresentação, quais são as capacidades fundamentais aqui de um CDP? Ele precisa ter um banco de dados central, ou seja, a gente está unificando as informações, então a gente tem que ter um repositório central aqui das informações. Ele precisa ter a capacidade de importar diversos formatos de fontes de dados, né? Então você tem aqui, uma empresa ela pode ter aqui serviços em nuvem, ela pode ter o ERP dela, mídias sociais aqui conectadas, né? Então uma infinidade de fornecedores, uma infinidade de formatos de dados aqui, e essa ferramenta precisa ser flexível o suficiente para se adaptar a todas essas outras aplicações. A terceira característica importante do CDP é proporcionar ferramentas, né, fornecer ferramentas que permitam qualificar, tratar e deduplicar essas informações. Porque, por exemplo, eu tenho dados de cliente, por exemplo, pensando no cadastro do cliente, eu tenho o cadastro, por exemplo, o cadastro do Luiz está no SAP, lá ele está como Luiz KF, vamos imaginar. Dentro da base de CRM da empresa, ele está como Luiz F. KF, ele está como Luiz Fernando KF. Então, o CDP ele precisa ser inteligente o suficiente, te dar ferramenta suficiente para você conseguir, às vezes, sem uma chave forte, né, sem, por exemplo, o CPF, você conseguir ir nessas diversas fontes de dados e falar, olha, esse aqui com um intervalo de confiança X é o Luiz, né, então ele está cadastrado de forma um pouco diferente aqui em vários sistemas, mas quando eu junto tudo, eu consigo unificar os dados dele aqui e unificar todo esse relacionamento, todas essas informações, muitas vezes com chaves que não são perfeitas, né, digamos assim. O quarto aspecto aqui é que a gente depois precisa usar nessas informações, né, então a gente precisa, essa base de dados, ela precisa ter uma API, ela precisa disponibilizar formas de outras aplicações consultarem esses dados, né, de cliente, por exemplo, o uso clássico aqui é o marketing, né, a gente vai segmentar, a gente vai entender o perfil do nosso cliente, a gente vai agrupar eles em segmentos aqui dentro do CDP e depois a gente vai querer fazer uma campanha de marketing, né? Então a gente tem que conseguir extrair essas informações.
E finalizando, gente, quais são os principais benefícios, então, né? O porquê do CDP, né? Qual o benefício que a sua empresa vai obter com essa base única de clientes? Então, a primeira questão é conseguir entender melhor os clientes e direcionar essas ações, né? Então, você tendo todos os dados ali, todos os dados históricos do cliente, utilizando algoritmos, utilizando segmentação, você vai conseguir entender, mais uma vez, entender, né, o comportamento do cliente, e a partir desse comportamento, e não um cliente só, né, com a segmentação você vai entender os seus vários grupos, né, de clientes, e aí você vai conseguir ter uma personalização maior, né, das suas ações para realmente levar algo interessante para o cliente, né. Com isso, você acaba melhorando, né, a experiência do cliente, né, porque você entende muito bem o cliente, você quando em toda a tua comunicação, em toda a tua campanha, você sempre vai ter uma maior assertividade, né, então vai ser muito legal para o cliente. E, por último, né, um grande benefício é justamente reduzir, né, o custo de desenvolvimento, ou praticamente eliminar, né, a necessidade de desenvolvimento, né, dessa base única. É muito engraçado, porque a gente, falando hoje em dia, né, de CDP, porque os primeiros projetos da Smart, eles tinham muito esse foco de fazer qualificação de dados, unificação de bases e tudo, e eu lembro que na época muito do que a gente fazia era feito com programação, né, com a modelagem do banco de dados, cargas manuais, né, ETLs lá, né, muito código, né, que a gente desenvolvia para fazer esses processos de importação, né. A gente acabou até trabalhando para uma empresa que desenvolveu, né, um software de qualificação, mas nunca se chegou lá na realidade o CDP mesmo, né, ele sempre era muito tailor-made, né, cada cliente fazia o seu e a gente tentava fazer essas integrações, trazer todos os dados lá para a base do cliente. Então, hoje, quando a gente vê que a gente tem uma categoria de software para isso, onde a gente pode simplesmente abrir uma janela, né, do sistema, apontar a base de dados que a gente quer, mapear essas informações e a gente já configura, né, um processo de importação, é fantástico, né, quando 20 anos atrás, a gente tinha que fazer tudo isso praticamente com queries aí entre sistemas, né? Melhor, queries de consulta, né? Bancos de dados, né? Então, pessoal, era esse o conteúdo, né, que eu tinha para trazer para vocês hoje, né, essa motivação, né, para entender melhor o CDP e principalmente para colocar o cliente mais ainda, né, em primeiro lugar e criar essa cultura, né, de dados, né, de centralizar as informações e de utilizar as informações que vocês já coletam aí todo dia, tirar desses silos, né, e realmente transformar isso numa informação acionável que vai ajudar a sua empresa a atender melhor seus clientes. Tá joia? Bom, gente, muito obrigado e eu passo a palavra de volta aí para a Eduarda aí para a continuidade do evento. Obrigado, Luiz. Bom, pessoal, agora para dar sequência aqui no nosso evento, eu vou passar a palavra para o Ricardo, o Ricardo Carneiro da Microsoft. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a plataforma do Dynamics Customer Insights, apresentar para vocês, e aí na sequência a gente segue com a demo junto com a Simone. Beleza, Ricardo? Obrigado, vocês me escutam? Eu imagino que Olá. sim. Legal. Vou compartilhar aqui. Ok. Já começamos. Vamos lá. Legal, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Ricardo Carneiro, eu sou especialista técnico na Microsoft para a plataforma de aplicações de negócio. E hoje nós vamos falar aí de um desafio, né, que não é novo, como o Luiz já comentou, mas que é cada vez mais presente nas organizações, que é justamente como gerenciar dados de clientes em alta escala. E, de maneira geral, o que a gente vê é que a raiz desse problema são, muitas vezes, os dados em silos, né? As organizações, elas estão coletando cada vez mais
dados de clientes, mas a maioria ainda não tem capacidade de usar esses dados para obter insights de negócio. Então, esse é o grande desafio que está tornando cada vez mais difícil, à medida, obviamente, que os dados eles crescem aí exponencialmente, juntamente aí com as expectativas dos clientes. E para ilustrar um pouco esse cenário, eu trouxe alguns dados do Instituto CDP que mostram que apenas 13% das organizações afirmam ter um alto grau de aproveitamento dos dados de clientes, enquanto a maioria, 63% das organizações entrevistadas nessa pesquisa, afirmam que o principal obstáculo, né, no uso aí de dados é a incapacidade de unificar. E essa incapacidade de unificar, ela é explicada aqui em grande parte pela falta ou incapacidade ou falta de meios para extrair esses dados dos sistemas de origem. Então, esses pontos, eles afetam diretamente a capacidade das organizações de gerenciar melhor os seus negócios. E aí, diante desse desafio, né, a Microsoft, ela, com Customer Insights, nós temos a visão de capacitar cada organização a unificar e entender os dados dos clientes para obter insights aí que potencializem experiências e processos personalizados. Só que, na nossa visão, ela é, obviamente, construída numa base sólida que nos diferencia da concorrência. Então, na base da nossa visão, está o Azure, o Customer Insights, ele é executado no Azure, mais especificamente no Azure Data Lake, porém, como uma solução SaaS autônoma. E para quem não conhece o Azure Data Lake, o Azure Data Lake é uma solução, né, de Big Data que visa dar escala, né, para atender aí as necessidades de cargas de trabalho, né, com várias fontes de dados, dados estruturados e não estruturados, aí com cargas de análise mais exigentes, né. E um outro ponto de diferenciação é que as organizações, elas podem trazer o seu próprio Data Lake, né, caso já tenham um Data Lake, e conectar esse Data Lake no Customer Insights. Além disso, o próprio Azure, ele já fornece aí um conjunto de princípios, né, e de capacidade em torno da segurança, privacidade e conformidade, né, o que é muito importante. Então, grande parte do potencial hoje dessas novas tecnologias de CDP, elas obviamente dependem da análise de um grande conjunto de dados de clientes para ajudar a, obviamente, desbloquear novos insights, criar novos serviços, ou apenas tornar as tarefas ali cotidianas um pouco mais fáceis. Mas essa capacidade de aproveitar esses conjuntos de dados, ela precisa ser equilibrada com a proteção da privacidade dos indivíduos, né, dos meus clientes. Então, gerenciar, armazenar e processar esses dados, eles trazem, obviamente, novas responsabilidades, tanto para a Microsoft, como também para os nossos clientes. E a abordagem da Microsoft para a privacidade, ela é fundamentada no princípio de que os nossos clientes, eles possuem total controle sobre seus dados. E é bom até ressaltar aqui que a Microsoft, ela não utiliza dados de clientes para nenhuma outra finalidade que não seja o fornecimento do serviço. E para dar aqui alguns exemplos, né, sobre essa fundação no que diz respeito à segurança, privacidade e conformidade, compartilhar aqui alguns números com vocês. Então, a Microsoft hoje ela tem mais de 3.500 especialistas em segurança globalmente e investe mais de $1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento relacionado à segurança. E em relação à privacidade, como já havia comentado, nossa abordagem ela é muito fundamentada no compromisso de dar aos nossos clientes total controle sobre a coleta, o uso e distribuição, e em conformidade aí ao que diz respeito à LGPD. E por último, nós temos aí no Azure, né, mais de 90 certificações de conformidade, incluindo 50 específicas para regiões e mais de 35 certificações relacionadas a indústrias, que inclui aí
das certificações que vai desde a GDPR, passando pela família ISO, SOC e muitas outras. E a nossa abordagem com Customer Insights, ela utiliza a inteligência artificial como o ingrediente principal, né? E o curioso é que, embora muitos profissionais de negócio reconheçam o potencial da inteligência artificial para aumentar a eficiência ou aprimorar a experiência do cliente, muitos deles consideram esse tipo de implementação algo muito distante da realidade deles. E o que nós vamos mostrar aqui hoje é como nós da Microsoft estamos mudando essa percepção. Então, a nossa abordagem com Customer Insights, ela começa com a capacidade de conectar dados de fontes internas e externas por meio de um conjunto de mais de 300 conectores já prontos para uso, incluindo aí gateways para dar suporte a implementações híbridas. E essa capacidade da Microsoft de acelerar esse processo de integração de dados, que historicamente tem sido aí um super desafio, né? Sujeito a erros, né? Super caro muitas vezes, e aí permite, né, que as organizações superem facilmente esse primeiro desafio. E, obviamente, além da necessidade de coletar os dados, né, uma organização ela precisa ser capaz de entender esses dados. Então, normalmente, ao importar dados de várias fontes, você certamente tem ali um desafio de detectar erros, duplicações e outros problemas comuns. E o nosso processo de unificação aqui no Customer Insights, ele já padroniza os dados e aplica a inteligência artificial integrada para combinar e mesclar automaticamente os registros de um perfil único de cliente. E, além disso, as organizações elas podem enriquecer também esses dados de clientes com afinidade de marca e interesses utilizando as APIs do Microsoft Graph. E aqui, já com os dados consolidados em uma única fonte, a gente pode, então, aplicar recursos analíticos aqui da solução, como inteligência artificial machine learning, para desbloquear insights e alcançar aí os resultados, né? E uma coisa que pouca gente sabe é que nós, da Microsoft, nós somos pioneiros, né? Nós temos liderado o desenvolvimento de inteligência artificial por décadas, né? Pouca gente sabe, mas a Microsoft tem mais de 18 mil patentes relacionadas à inteligência artificial e ela lidera aí todas as outras empresas com o maior número, né, de patentes hoje nesse tipo de tecnologia. Então, aqui por último, chegando na parte da ação, esteja sua empresa trabalhando com processos de negócio estruturados para venda, finanças, atendimento ao cliente, o Customer Insights, ele visa, pessoal, aprimorar e não necessariamente substituir esse sistema de engajamento, né, dos profissionais de negócio. Então, por exemplo, incluindo ali inteligência artificial nos fluxos de trabalho, né, recomendações da próxima melhorações, e conforme a organização ela vai interagindo com o cliente, vai tomando ações, esse nosso processo ele se repete, ele se retroalimenta a cada interação. Então, reunir todos esses serviços como único fornecedor torna realmente a Microsoft a mais bem posicionada para oferecer o suporte a essa estratégia de unificação de dados. E agora eu vou mostrar um pouco mais de detalhes sobre esse processo de unificação, que ele começa aqui com os conectores, né? Então, a solução do Customer Insights, como eu havia comentado, ele já oferece diversos conectores prontos para fontes de dados mais populares de mercado, e você também pode conectar, se assim preferir, o seu próprio Data Lake, caso você já possua. E uma novidade incorporada pela Microsoft recentemente é o novo módulo de Engagement Insights. Esse módulo, ele entrega a mesma facilidade de integração com os canais de engajamento que nós temos hoje, né? Então, com esse módulo, você pode criar em poucos segundos um espaço de trabalho e selecionar canais, podendo ser aí canais da web, aplicativos móveis ou um dispositivo, né, como um POS, né? Então, se a minha empresa, por exemplo, ela tem um aplicativo móvel, eu consigo também rastrear a interação do meu cliente. E a partir daqui,
o Customer Insights, o Engagement Insights vai passar a coletar e analisar esses dados, né? E ali capturar sinais, por exemplo, de engajamento, como o número de visitantes, tá? E ele funciona verdadeiramente como uma solução de analytics multicanal, tá, pessoal? Então, a gente consegue capturar ali as interações em tempo real. E agora, já entrando aqui no processo de unificação, essa unificação do Customer Insights, ela é facilitada, né, num processo simplificado, super intuitivo, em 3 etapas. A primeira é essa daqui, que é o mapeamento, que consiste em identificar o tipo do atributo, como, por exemplo, nome, sobrenome, data de nascimento, um RG, e selecionar uma chave primária para cada tabela importada. E esse trabalho, o mais legal é que ele é facilitado e executado em grande parte pela inteligência artificial, que identifica automaticamente os tipos de campo de cada uma das tabelas. E aí a gente passa para a segunda etapa, que é a combinação, onde eu vou definir a ordem das tabelas, bem como as regras para combinar os dados. E nesse processo de combinação, o Customer Insights também me permite definir o nível de precisão dentro de cada uma das regras, partindo ali desde o exato, onde os registros tenham que ser 100% idênticos, ou até níveis de precisão mais baixos, como alto, médio e baixo de precisão. E por último, a gente chega na última etapa, que é a mesclagem, que é a última fase do processo, onde aqui o objetivo é mais reconciliar dados conflitantes. Então, exemplos aqui de dados conflitantes poderia ser ali o nome do cliente encontrado em 2 conjuntos de dados, mas que aparece de forma um pouco diferente, né? Ou o número de telefone, que também tem aquela diferença de formato, muitas vezes com traço ou sem traço. E aí, após o processo de unificação, a gente vai ter aqui o perfil do cliente já consolidado, com informações ricas a respeito das interações e uma linha de tempo, além de insights referentes ao ticket médio desse cliente, interesse de marcas, risco de saída. E o melhor é que, a partir desse ponto, essas informações já estariam disponíveis para serem consumidas pelas ferramentas de engajamentos externos. E uma vez que a gente já tem esses dados, né, consolidados, unificados de clientes, a gente pode começar a trabalhar na construção de segmentos aqui no Customer Insights. E você pode construir segmentos com base em atributos demográficos e também pode usar esses segmentos para direcionar campanhas aí promocionais, atividades de vendas, ações de suporte ao cliente e para atingir aí seus objetivos de negócio. E aí, por fim, nós temos aqui no Customer Insights um poderoso recurso de inteligência com previsões que permite que você também crie facilmente valores previstos ali para melhorar a compreensão do seu cliente. Então, o Customer Insights ele já entrega alguns modelos de previsões prontos, como, por exemplo, um modelo de churn, ou risco de saída do cliente, mas o melhor é que a ferramenta também possibilita a construção de modelos de previsões personalizados, como esses exemplos aqui que eu estou mostrando, de CLV, ou de, por exemplo, de recomendação de produtos, tá? Ou próxima melhoração. E esses modelos de machine learning personalizados, eles podem ser construídos através da ferramenta do Azure Machine Learning, utilizando aí o código Python ou linguagem R, ou até mesmo uma solução de baixo código, como esse designer aqui que eu estou apresentando, né, onde você consegue desenhar um modelo ali através de arrastar ali caixinhas, né, de uma maneira muito mais visual. Mas, obviamente, se você tiver aí conhecimento de Python ou linguagem R, você também pode utilizar dessas linguagens para construir o seu modelo. E uma vez o modelo pronto, basta você conectar, né, ali algumas tabelas do Customer Insights, treinar o seu modelo, e a partir daí o Customer Insights vai poder se beneficiar do resultado, né, das métricas ali fornecidas pelos seus modelos. E por fim, a visão única do cliente, né, ela só é eficaz se ela for realmente acionável, né?
Então, costumo dizer que sem ação não há o retorno de investimento. E que, na prática, o que isso significa? Significa que o número de fontes de dados, né, disponíveis para o CDP, eles são bastante importantes. Porém, ali, o número de integrações para execução ele é ainda mais crucial, né, para desbloquear ali os valores dos dados. E aqui eu trouxe um exemplo, né, até para ilustrar, né, de ferramenta de engajamento, um aplicativo construído em Power Apps, né, onde aqui eu estou embarcando, né, informações do Customer Insights. Então, seria aqui um caso, né, um exemplo, né, de ferramenta de engajamento que eu poderia usar na ponta ali para o meu time de atendimento, por exemplo, para ter uma visão 360 do meu cliente. E aí, pessoal, antes de encerrar, vou passar rapidamente aqui, mostrar alguns casos de sucesso. A Microsoft tem tido muito êxito com nossa solução de CDP em vários segmentos de indústrias. Eu trouxe alguns casos aqui, são casos abertos, estão lá no site da Microsoft. Eu acho que um dos mais interessantes aqui é o da própria Campari. A Campari é uma marca internacionalmente conhecida, né, com mais um portfólio com mais de 50 marcas de bebidas, né? E o caso da Campari foi bem interessante, porque eles tinham um cenário bem diverso de TI, né, com mais de 7 soluções de marketing, e eles passaram a adotar o Customer Insights como realmente a plataforma central de dados de clientes, né? Então, se vocês tiverem mais curiosidade, quiserem saber mais do caso da Campari e também das demais empresas que estão aqui, como a Unicef ou a Chipotle, basta entrar ali no Microsoft Customer e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do trabalho, tá legal? Vou chegando aqui ao final da minha parte, só gostaria aqui de deixar o link para ativação do trial do Customer Insights, é só entrar lá no aka.sms/tryci e começa a testar com os dados de exemplo ou até mesmo com os dados da sua organização para verem como o Customer Insights realmente pode ajudar a sua empresa a desbloquear valor ali para o seu negócio. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a Simone, que irá conduzir a terceira parte aqui da apresentação de hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Araújo, eu sou da Smart Consulting, sou analista de dados, faço parte da equipe de dados e inteligência artificial e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu estou falando em nome de toda a equipe que preparou com muito carinho essa apresentação para vocês. O objetivo aqui, meu hoje, é apresentar para vocês um case de aplicação do Customer Insights, para vocês verem na prática a base como ela funciona. No caso, apresentarei a Contoso Coffee. A Contoso é uma empresa que poderia ser similar a tantas outras, que tem seus objetivos de marketing, de vendas, por um lado. E por outro lado, os dados, como já bem apresentaram o Luiz e o Ricardo, os dados desintegrados, não padronizados, eles não se conversam, não estão unificados. Então, como ter uma abordagem única com o cliente se está tudo fragmentado? A Contoso Coffee passa por essa situação e também vou apresentar como o Customer Insights resolve essa situação, como ele traz uma solução ampla, não só de unificação de dados, como também de aplicação de IA e Machine Learning nesse processo para prever cancelamentos, fazer recomendações das melhores práticas. Tá bom? Então, vale lembrar que essa apresentação ela é composta por 2 grandes blocos. No primeiro bloco eu vou falar de 2 segmentações de clientes, e no segundo bloco vou apresentar um pouquinho da engrenagem, um pouquinho do bastidor do Customer Insights, isso para vocês terem uma visão geral,
porque o público presente aqui hoje é um público heterogêneo, temos pessoas de várias formações, então o objetivo dessa apresentação demo não é uma apresentação técnica, mas sim para que vocês tenham uma visão geral do produto. E no final estaremos, eu e toda a equipe aqui disponível para esclarecimentos de dúvidas. Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Estão visualizando? Ainda não. Ainda não, Simone. Agora sim? A tela está visível? Agora vemos. Tá. Então, vamos lá. Bom, conforme eu mencionei, vamos apresentar aqui o case da Contoso Coffee, uma empresa que produz café e máquinas de café. E o objetivo dessa empresa no momento é o lançamento do produto Cold Brew Coffee. É um café expresso a frio, é um produto premium, é um produto mais caro, portanto, eles buscam por clientes dispostos a pagar por um ticket médio alto. E para isso estão estruturando uma campanha de marketing para atingir dessa vez pessoas físicas, porque eles também atendem pessoas jurídicas. E dado todo o contexto da pandemia, o foco dessa vez é e-commerce, vendas online, porque eles também possuem lojas físicas. Mas agora o foco é o comércio online e-commerce. E também, para o lançamento, para essa fase inicial, eles querem atingir os clientes localizados na Califórnia. Por quê? São clientes que, devido a um histórico anterior, já demonstraram ser formadores de opinião, muito ativos nas mídias sociais. Então, para começar o processo do marketing, querem atingir esses clientes. Então, aqui nós temos duas necessidades. Uma é segmentar esse público para tomar as devidas ações de marketing, para que o lançamento desse café premium seja bem assertivo. E uma segunda necessidade é também segmentar o risco de cancelamento, também conhecido por churn. O cancelamento do quê? De assinaturas de máquinas de café expresso, para que possa ser visto, essa informação ser vista com antecedência e que possam ser tomadas as devidas providências antes que o cancelamento efetivamente aconteça. E aqui, conforme mencionei anteriormente, a Contoso, assim como várias outras empresas, encontram problemas com dados. Por quê? Os dados, eles estão fragmentados em vários setores. Aqui, eu inclusive circulei em vermelho, no marketing, os dados do site, do e-commerce, os dados gerados no ponto de venda, os dados gerados pelo programa de fidelidade, entre outros. Muitas vezes esses dados não se conversam, não estão integrados, não estão unificados e, por consequência, é natural que o cliente tenha uma sensação de experiência fragmentada, dependendo do canal de atendimento com o qual ele tem contato. E esses sistemas, além de serem diferentes e dos dados estarem dispersos, eles também estão em plataformas diferentes. Então, uns estão alocados fisicamente, on-premise, outros estão na nuvem de terceiros, na nuvem da Microsoft, enfim, as plataformas também são diferentes. E a Contoso Coffee, por ser uma empresa de bebidas, ela também gostaria muito de ter dados de terceiros integrados, como, por exemplo, dados de clima. Uma empresa de bebidas, para ela, dados de clima são muito relevantes, porque podem dar informações importantes sobre promoções e outras ações parecidas. E aqui o Customer Insights, ele entra como uma solução única, completa,
como bem descreveu o Ricardo, é algo assim que realmente, se você for pesquisar no mercado, com esse grau de abrangência, é muito difícil encontrar, fora o Engagement Insights, outras soluções que estão em preview, que virão no ano que vem, não tem nada, vocês podem pesquisar, não tem nada, uma plataforma tão completa no mercado. E o Customer Insights, ele oferece uma plataforma única, é uma visão 360 graus do seu cliente, junta as informações, aqueles circulados que eu mencionei nos slides anteriores, do marketing, do e-commerce, da fidelidade, consolida tudo para ter o quê? Um perfil único do seu cliente, mas é num nível assim, quem é este cliente? Vocês verão em breve o nível de detalhamento em que se chega. E também a ação correspondente, ou seja, segmentar esses clientes para quê? Para ter ações de marketing, vendas e suporte, serviços assertivas, focadas, baseadas em dados. O Customer Insights também oferece KPIs, Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves de performance, que apresentam tanto indicadores do negócio, quanto também dos clientes, no nível macro e no nível mais micro. Além disso, modelos de inteligência artificial e machine learning nativos do sistema, que provém insights a todo momento e também previsões sobre risco de churn, indicações, recomendações, etc. E para fechar todo o ciclo, ele tem saídas para várias plataformas, tanto Microsoft quanto outras do mercado, quanto Power BI, Dynamics, Power Apps e outras como Facebook Ads, Google Ads, MailChimp, entre outras. Bom, agora que já contextualizamos para vocês o Customer Insights, só um segundinho aqui. Aqui. Já contextualizamos para vocês o Customer Insights e a Contoso Coffee, entramos aqui no sistema, tá? Então, inicialmente, o que vocês veem? O número total de clientes, 5.100 clientes da Contoso Coffee. De onde vieram esses clientes? Do e-commerce, dos dados do ponto de venda, dos dados do cartão de fidelidade e do marketing das web reviews. Aqui, eles já foram trazidos para o Customer Insights, já passaram pelo processo de unificação, que o Ricardo mencionou há pouco, e os dados já estão consolidados aqui. Aqui estão os segmentos cadastrados aqui, que fazem sentido para essa empresa, mas a capacidade de criar segmentos é praticamente infinita, vai muito de acordo com os objetivos de cada empresa. O que nós queremos mostrar aqui para vocês? 2 segmentos que interessam para a Contoso nesse momento. Um são os clientes de alto valor que fazem compras online acima de um determinado valor que para eles, por exemplo, estabeleceram o valor médio de compra, $138. Então, todos que fazem parte deste público estão dentro desta segmentação. E os clientes da Califórnia, pois os segmentos podem ser organizados por dados demográficos, transacionais e comportamentais. Então, aqui, os da Califórnia são dados demográficos de localização e também comportamentais, porque é o comportamento deles na web que foi levado em consideração. E, então, assim, são segmentos agrupados de acordo com os interesses de cada empresa. E aqui nós já temos um primeiro insight que, desta base, não chega a 50%, caminhando aí para metade da base, 2.100, são consumidores de alto valor. Ou seja, para o lançamento de um produto premium, esse é um indicador muito interessante para essa ação. Um outro foco nosso aqui nessa tela da homepage são os KPIs, os indicadores-chave de performance, no caso, a média, o ticket médio de compras online e o ticket médio de compras
em lojas físicas. O que também nós já conseguimos ter um segundo insight imediatamente. O ticket médio de compras online é 25% maior do que o ticket médio de compras nas lojas, ou seja, os consumidores de e-commerce estão propensos a gastar mais nas compras online, tá? Isso é assim para a gente ter uma primeira visão do Customer Insights. Aqui estou indo para aquela mesma tela que o Ricardo já mostrou anteriormente para vocês, porém, a ideia aqui é mostrar uma abordagem da correspondência. Está um pouco lento para carregar. A correspondência de duas bases de clientes, de e-commerce e de fidelidade, que essas bases foram carregadas aqui na solução e elas têm praticamente uma totalidade de correspondência. Deixa eu abrir aqui novamente e mostrar isso para vocês. Pronto. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Os dados de e-commerce e do cartão Fidelidade, eles passaram pela fase de match e nós encontramos aqui 98%, praticamente 99% de correspondência. O que isso significa? Que esta base é uma base que faz compras, está habituada a fazer compra via e-commerce e que participa do programa de fidelidade e a correspondência é alta. Então, é um dado para nós entendermos esse público. Outro dado aqui interessante que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade nos segmentos, aqueles agrupamentos de clientes prontos para serem encaminhados para as ações de marketing e vendas, existe a possibilidade de fazer o quê? Um overlap, que nada mais é do que um cruzamento do público já segmentado de consumidores de alto valor e um consolidado aqui dos consumidores da Califórnia. E nessa intersecção nós encontramos quem? 527 clientes que têm um perfil muito afinado para o lançamento, para fazer uma ação de marketing VIP, por exemplo, com esses consumidores dessa intersecção, devido a toda a análise já mencionada anteriormente. Então, esse público aqui, ele já está pronto para ser segmentado, aqui eu vou mostrar brevemente para vocês, para dar um exemplo aqui, naquela tela de destinos de exportação, tá? São sistemas que já estão configurados aqui, mas também existe a possibilidade de customizar para outros sistemas via APIs customizáveis. Tá? E aqui é só uma breve demonstração para vocês desse dado, só o início do processo. Por exemplo, é algo muito simples, porque o Customer Insights, ele não exige codificação, ele é baseado em configuração. Então, ele não tem a necessidade de ser alguém de TI, alguém que sabe mexer com códigos, de fazer esse trabalho. Ele é muito acessível para quem estiver treinado e capacitado, e pode ser, não precisa ser um profissional especializado em TI. Aqui eu já fiz a conexão com o Dynamics, nesse caso. Escolho uma chave primária, por exemplo, essa. Escolho aqui, por exemplo, os consumidores da Califórnia e de alto valor. Salvo. E o que acontece? Esse público aqui, aquela intersecção, os 527, já estão prontos para serem exportados para o Dynamics Marketing e para dar sequência à ação
que será tomada com esses clientes. Bom, esse era dos 2 cases de segmentação, esse era o primeiro. Agora eu vou apresentar para vocês o segundo case. Aqui, dentro de inteligência, nós temos a possibilidade de fazer previsões, por exemplo, com um modelo de rotatividade de clientes. E nesse caso, o que interessa para a Contoso é ver a previsão de churn, de cancelamento das assinaturas das máquinas de café expresso. Então, numa escala de A, B ou C, o modelo já sinalizou que essas informações, esse modelo está no nível A de qualidade, ou seja, está com uma qualidade excelente. Aqui ele menciona os fatores mais influentes, o número de dias entre a última atividade e o fim da assinatura, enfim, essas informações são configuradas aqui. E aqui tem uma informação muito interessante. É um histograma da probabilidade de rotatividade por número de clientes. Tá? Então, a maioria tem uma probabilidade baixa de risco de cancelamento, porém, o que acontece aqui no finalzinho? Nós temos poucos, mas temos clientes com uma alta rotatividade, uma alta probabilidade de cancelamento. Então, aí cabe uma análise. Quem são esses clientes? Por que eles estão nessa situação? O que os levou a aparecerem nesse gráfico? Quem são eles? Então, aí, nós podemos vir aqui, por exemplo, para segmentos, vir aqui no alto risco de churn, porque já foi criado um segmento, ou seja, esses clientes estão listados. Inclusive, a inteligência aqui do Customer Insights nos provê um gráfico, ou seja, aqui tinha um quadro de um cliente com risco de churn, já vinha há algum tempo, e de repente, dos últimos dias, isso aqui veio crescendo, alguns dias eram 10, e de ontem para hoje chegou em 50. Ou seja, o que aconteceu, o que está acontecendo com o produto, com o atendimento, com a entrega, com o prazo? Qual que é o problema que está acontecendo que subiu de um dia para a noite, literalmente, aumentou o número de clientes com alto risco de churn? Inclusive, pode-se configurar o e-mail para receber o e-mail quando ultrapassar um determinado risco, um determinado número, para você ser notificado para tomar uma ação imediatamente. E aí, aqui embaixo, nós temos os dados desses clientes. Então, aqui tem toda a base, todos os 50 clientes que correm esse risco de churn. Então, inclusive, a gente pode, por exemplo, copiar esses clientes e vir aqui para a área de clientes, onde é possível localizá-los por filtro, expandir cartões, classificar, por exemplo, data de nascimento, do mais velho para o mais novo, do mais novo para o mais velho. Enfim, em segundos ele já oferece essas informações. E também pesquisar, por exemplo, quem é esse, o Edsel Paul, por exemplo, que está naquela lista e que está na iminência de cancelar a assinatura da máquina. Ele ainda não cancelou, ou seja, ainda temos tempo hábil de entender o que está acontecendo e entender, por exemplo, aqui os dados demográficos dele, quem ele é, onde ele reside, a linha do tempo, ou seja, em ordem cronológica, uma timeline, com as ações dele, os pontos dele de contato, via ponto de venda, website review, e-commerce, e entender, por exemplo, recentemente ele comprou um produto numa loja. O que aconteceu? Qual loja foi essa? E avaliar também os outros, o que aconteceu para eles estarem com esse alto risco de churn. Aqui nós temos interesses de afinidade, de marca, que é o enriquecimento, logo falarei um pouco sobre isso. E aqui nós temos os KPIs, os indicadores de performance desse cliente específico. Ou seja, qual é o valor médio de compras dele, ticket médio via web,
nas lojas físicas, em toda a vida dele, quanto que ele já gastou em produtos com a Contoso, qual que é o total dele de pontos no cartão Fidelidade, tá? Então, aqui é para vocês terem essa visão, agora num outro nível, né, com um outro olhar do cartão do cliente, da ficha do cliente único e essas informações podem ser enriquecidas. Muito bem. Agora, pessoal, não sei se vocês se lembram, no início eu falei que a apresentação teria duas partes. Então, a primeira parte era apresentar as ações com os segmentos, tanto para ações de marketing, quanto para prevenção de cancelamento. Essa etapa foi concluída agora, e agora nós passaremos a uma etapa de bastidor, né? Conhecer um pouquinho da engrenagem do Customer Insights, para entender de uma forma genérica como isso funciona. Então, aqui nós temos, por exemplo, as fontes de dados, que elas são extraídas por exemplo, se coloca um nome para essa base de dados, e na sequência aparece essa tela que o Ricardo mencionou anteriormente, com mais de 40 conectores para conectar com arquivos, bancos de dados, Power Platform, Azure, serviços online e outros. E o que acontece depois que o Customer Insight se conecta com essas fontes de dados? Ele puxa todos os arquivos de lá e traz para dentro da plataforma. Traz, por exemplo, aqui, após entrar em contato, extrair os dados do e-commerce, ele traz para esse ambiente do Power Query, que é bastante conhecido para quem trabalha com Power BI, é um ambiente onde se faz toda a transformação dos dados, com muitos recursos, para quem trabalha com Excel, Power Pivot também já conhece, é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de trabalho. Então, após aqui a transformação dos dados, esses dados, eles são essas tabelas, né, originalmente são tabelas, são consideradas entidades, tá? Então, no Customer Insights, tudo gira em torno das entidades. Então, por exemplo, é com base nas entidades que é feito todo o processo da unificação, do Map, Match and Merge, né? O Map é uma etapa na qual se escolhem os dados, é a etapa do o quê? Então, qual entidade eu vou trabalhar e quais serão os atributos. Né? Como eu já mencionei, ele é configuração, não requer um conhecimento profundo de TI. A correspondência, ela é a fase da lógica de estabelecer as regras do processo. Então, aqui nós podemos, são estabelecidos as entidades primária, secundária, essa com essa vai resultar nessa, aqui com essa vai resultar nessa, enfim, o mínimo são 2 entidades, mas aí até o número que a sua empresa considerar o ideal para chegar num perfil único. E o merge é um acabamento final, é uma fase final, só para aquele ajuste, aquele pente fino final da unificação dos dados. Uma vez unificados, eles são base para medidas. As medidas, elas podem ser medidas de negócio, medidas, atributos do cliente, ou medidas do cliente. Qual que é a diferença entre medidas do cliente e atributos do cliente? É que a medida, ela mede um comportamento e o atributo são score, status, pontuação. É uma pequena diferença e elas aparecem lá na ficha do cliente, no perfil único, como eu já mencionei para vocês. E os segmentos, nós já abordamos
de algumas formas. Aqui eu só gostaria de mostrar para vocês só uma tela, para vocês terem uma visão de configuração, tá? Ou seja, estabelecido aqueles consumidores que tiverem valor médio de compra acima de, nesse caso, 138, já estão segmentados, nesse caso, como clientes de alto valor. Aqui o enriquecimento é uma versão ainda preliminar, ainda não está disponível no Brasil, mas o que é muito interessante, que integra dados de fontes externas, como Microsoft Graph e a Experian. No Brasil tem a Serasa Experian, não está disponível ainda, mas são dados que, qual que é a fusão aí? São dados demográficos dos seus clientes com dados dessas empresas, e que faz como se fosse uma mescla para oferecer insights também de propensão do seu cliente a consumir determinado produto, determinada marca, enfim, estudos para analisar lançamentos de produtos, campanhas, etc. Aqui são as atividades que nós vimos no perfil único do cliente. São todos os pontos de contato do seu cliente com a empresa, ou seja, uma compra via e-commerce, uma compra no ponto de venda, as assinaturas, as web reviews, enfim, tudo que é contato com a sua empresa e que foram extraídas das bases de dados, essas informações estão aqui para serem utilizadas. Bom, aqui a ideia é mostrar para vocês uma das saídas desses dados que já foram unificados, consolidados, padronizados. Uma saída, por exemplo, para o Power BI, cuja a grande virtude do Power BI é uma visualização incrível, inúmeras possibilidades de visualização de dados. Esses dados da inteligência do Customer Insights extraídos e editados no Power BI Desktop, e aqui eles estão no Power BI Service, disponível para compartilhamento entre equipes, apresentação para board, gestão da empresa, e aqueles dados do ticket médio de compras online, que estavam lá no Customer Insights, estão aqui também, e ele também possibilita, por exemplo, puxar dados numa linha do tempo. Então, as compras online tiveram uma queda abrupta, março, devido ao cenário da Covid, agora com uma discreta recuperação ao longo dos meses, tanto online quanto nas lojas. E também cabe avaliar aqui que o volume total de vendas online, apesar do ticket médio ser mais alto, 25% mais alto, o volume total é inferior às vendas em lojas, ou seja, temos aí uma possibilidade, um trabalho a ser realizado. Bom, podemos ver as atividades aqui no gráfico de pizza, podemos ver as atividades mencionadas anteriormente no Customer Insights, aqui na linha do tempo também. E aqui, o Customer Insights integrado, por exemplo, com o Power Apps. Então, aquela ficha do cliente único, que já estava disponível no desktop, que vimos há pouco, mediante a integração com Power Apps, aquela busca que eu fiz por um cliente específico, ela pode ser feita no Power Apps também, ou seja, a Jennifer chegou na loja, eu sou um franqueado, eu sou um gerente, eu sou um gestor, eu sou um atendente, eu já conheço a Jennifer, ou eu pergunto o nome da Jennifer, insiro aqui, e aparece todas essas informações da Jennifer, as últimas atividades, as compras recentes no ponto de venda, o quanto que ela tem no programa de recompensas, e aqui é um ponto alto mesmo de todo esse mecanismo. A inteligência artificial, machine learning está impregnado, faz parte de todo o mecanismo do Customer Insights, mas aqui são as recomendações, a próxima melhor oferta, ou seja, baseado em dados de ações, dados reais, para Jennifer, agora que ela entrou na loja, qual que é a melhor recomendação para ela? Recomende ofertas
promocionais da estação. Ela está muito propícia a isso. Isso é inteligência artificial na prática. Outra recomendação da próxima melhor oferta é recomende para Jennifer o contoso cartão de crédito para cashback. Foi feita uma análise de crédito, foi feita uma série de variáveis foram analisadas e a recomendação da inteligência artificial é faça isso. Ou seja, isso é algo assim incrível do Customer Insights, como se já não bastasse todo o processo de unificação, que é uma verdadeira assim maravilha, né, da TI, para nós que gostamos do assunto. Ainda por cima, ainda tem essas sugestões extremamente práticas para o seu negócio, para o seu cliente, para que seja realmente um atendimento voltado para o cliente. Tá? Bom, basicamente é isso, eram essas as informações, e agora nós agradecemos aí a atenção de vocês, o tempo de vocês, uma explanação em linhas gerais sobre o Customer Insights, e eu, assim como toda a equipe, todos nós, estamos disponíveis aí para dúvidas, esclarecimentos, estamos à disposição. Maravilha, brigadão, Simone. Ó, nós temos uma primeira pergunta aqui. Alguém está perguntando qual que é a frequência de atualização dos dados da plataforma. Posso responder? Opa, com certeza. Bom, os dados, eles podem ser atualizados até 10 vezes ao dia. E dessa forma nós podemos ter os dados atualizados de hora em hora durante o dia, em horário comercial, por exemplo. Tá? É uma questão de configuração. Bacana. Subiu mais uma pergunta aqui agora com relação à solução estar posicionada para B2B ou B2C. Ricardo? Sim, excelente pergunta. Hoje a gente já consegue trabalhar nesses dois modelos, né? À frente de B2B também, tá? Então, os dois modelos B2C e B2B, a gente consegue aqui montar, né, a lógica aqui dentro do Customer Insights. Pessoal, mais alguma pergunta? Podem postar aqui que a gente já responde para vocês. Eduardo, enquanto a gente espera ver se tem mais alguma pergunta, né, eu queria ver se a gente conseguia falar um pouco com a parte sobre a segurança de armazenamento da plataforma, tá? Que é uma preocupação grande que os clientes têm, né, de onde meus dados estão armazenados, estão seguros, não estão. Vocês conseguem falar um pouco sobre isso? Sim, é um excelente ponto, Gustavo. Referente a essa parte de segurança, acho que cheguei até a comentar um pouquinho. Primeiramente, né, os dados, onde eles ficam armazenados? Eles ficam armazenados no Azure Data Lake, né, que é um serviço de Big Data, né, da Microsoft. Então, você pode ter ali, eventualmente, dados estruturados ou não estruturados, né. E a segurança do ponto de vista, né, de gestão de identidade, né, isso tudo é feito pela
pelo ecossistema Microsoft, né, ali com o Azure AD, né? Então, o controle de acesso à solução. Também na plataforma do Customer Insights, a gente consegue criar níveis, né, de permissionamento, ou por assim dizer, perfis de usuário, né, então, desde ali do administrador, um colaborador que muitas vezes vai só atuar ali na parte de construção de segmento, mas não necessariamente necessita ter acesso à parte de dados, conectores. Então, você consegue também fazer esse controle, né, de nível de acesso dentro da aplicação, né? E não menos importante, por último, né, eu acho que vale lembrar, né, sobre todas as certificações, né, que a gente tem aqui na nuvem da Microsoft e que se aplicam para o Customer Sites, né, no que diz respeito à segurança e compliance, né? Então, eu havia até dado o exemplo durante a apresentação de algumas, né? Então, desde a família ISO, SOC, né? Então, realmente é uma plataforma segura, onde vocês conseguem, né, ali desenhar e definir o perfil de acesso. Então, tanto para o usuário de negócio, que vai trabalhar ali na visualização de perfis, eventualmente criação de segmentos, também para o administrador ou para um analista de dados que vai atuar mais na parte, né, de criar novas fontes, conectar, fazer todo o trabalho que a gente viu aqui, que foi mostrado pela Simone, da parte de unificação de dados, tá? Então, de modo geral, seria isso. Bacana, obrigada, Ricardo. Agora a gente tem a pergunta do Drauzio. Ele está questionando qual o nível de integração com o Office 365. Legal, excelente pergunta. Esse é um diferencial grande da Microsoft, né? Hoje, toda a suíte de aplicação de negócio, né? A gente tem uma integração muito forte com o Office 365, né? Por exemplo, você consegue hoje, né, acessar, por exemplo, várias aplicações do Dynamics dentro do Office 365, ou compartilhar ali um perfil de cliente, né, ou do Customer Insights ali, por exemplo, dentro de um time, né, do Microsoft Teams, né? Então, esse é um grande diferencial, essa integração, ela é nativa, né? E lembrando, né, que o Dynamics, né, ele foi desenvolvido no mesmo modelo de dados, né, do Office 365, né, a Microsoft utiliza, né, o mesmo padrão, né, o que a gente chama de Common Data Model, que é já um padrão aberto, né, e que outras empresas estão aderindo, né, no que diz respeito à parte de desenho mesmo, né, da arquitetura ou de esquema de dados, né, exemplos de outras empresas que embarcaram aí no Open Data Initiative, a gente tem aqui como exemplo a SAP, a própria Adobe e outras empresas também estão embarcando, tá? Então, muito importante sua pergunta e realmente tem uma facilidade muito grande de interoperabilidade dessas soluções de produtividade e as aplicações de negócio do Dynamics. Bom, acho que tem outras perguntas aqui. Posso utilizar modelos próprios de Machine Learning para realizar as predições? Sim, excelente pergunta. Essa é a ideia, tá? Obviamente que por mais que a Microsoft tente, né, obviamente, e forneça alguns modelos, o ideal é vocês terem modelos customizados, voltados, né, à particularidade do seu negócio, e vocês vão poder criar esses modelos com o que existe de melhor, né, na nossa nuvem. Então, a gente não reinventa a roda, né? Vocês vão poder utilizar o Azure Machine Learning, né, que aí a gente já está falando de uma solução, vamos dizer assim, PaaS, né, para criar os modelos de predição customizados. Pode utilizar aí Python, linguagem R. Também existe um designer, atualmente também, ali mais voltado para um usuário mais de baixo código, né?
e vocês podem selecionar, né, no Customer Insights, vocês vão encontrar uma ferramenta que faz todo o fluxo de processo de negócio, ela guia você nesse processo de integração. Então, você pode selecionar ali, por exemplo, algumas tabelas, né? Obviamente, você não precisa processar todo o seu data lake, vamos dizer assim, dentro do seu modelo. Você pode selecionar apenas algumas tabelas que vai ser relevante para esse modelo, e aí você pode treinar o seu modelo, né? E, por fim, publicar. Aí, a partir daí, você tem ali o retorno do Machine Learning com o que a gente chama dos KPIs, né, sendo entregues ali na ferramenta. Tá? Então, super importante, excelente sua pergunta. Tá? Subiu uma outra pergunta aqui. Qual o custo dessa licença e o prazo de um esforço? Qual o custo dessa licença, qual o prazo e o esforço para uma implementação básica? Excelente pergunta. Eu não vou nem falar de números aqui, porque vocês vão encontrar no site da Microsoft, se vocês entrarem lá no Customer Insights, vocês vão encontrar o preço, o valor, vamos dizer assim, de lista, né, que obviamente, é um valor de referência, mas é importante essa pergunta para a gente explicar como que é licenciado. Né? O Customer Insights ele é licenciado por volume de perfis, né, que você tenha na base. Né? Então, o bom disso é que não importa realmente o volume ou o número de fontes, né, nesse licenciamento, a gente unicamente considera o perfil único, né, daquele cliente. Então, se esse perfil ele vai ser montado baseado em 3, 5, 10 fontes de dados, ele é indiferente. Né? Então, isso que é o bacana. Né? Então, é bem simples, tá? Assim, o licenciamento é por perfil. E, se eu não me engano, o pacote mínimo ele começa ali em 100 mil perfis, tá? E você, obviamente, pode escalar isso ali para milhares, né, ou centenas de milhares de perfis, né, caso necessite. Tá legal? Bacana, muito obrigada pela resposta, viu, Ricardo? Acho que ficou bem claro para o pessoal que a ferramenta ela já inicia aí com um volume bem legal de perfis, né? Exatamente. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa? Esperar mais um minutinho. Eu acho que tinha uma pergunta referente ao esforço, né, também, além da licença, se eu não me engano, implementação. Isso. Talvez até aí o time da Smart consiga responder melhor aí né, essa pergunta. Mas é bom, enquanto eu vou só comentar aqui, então, rapidamente, sobre essa questão de esforço, em grande parte, como a gente viu, a ferramenta, ela visa facilitar, né, todo o trabalho de integração de dados. Em grande parte, você não precisa ali de realmente conhecimento técnico muito aprofundado. Né? O CDP ele foi feito realmente ali para uma pessoa de negócio, né? Então, esse esforço, ele cai muito, né? Então, eu acho que eu vejo que muitos clientes, né, adotando, né, ou seja, adotando pela implementação, né, dentro de casa, ou também, obviamente, através de um parceiro da Microsoft. Essa coisa a questão do esforço, obviamente, ela vai variar, né, baseado em baseado no escopo do seu projeto, obviamente, né? Então, variando aí com número de fontes de dados, por exemplo, né? Se os dados já estão, vamos dizer assim,
a qualidade dos seus dados, né? Então, são questões aqui que podem influenciar no tempo, né, de implementação. Mas, assim, a gente já viu, a gente tem case aqui na Microsoft de implementações, assim, super rápidas, né, ali de 1, 2 semanas, tá? A solução já está rodando, tá? Na perspectiva de CDP. Obviamente, se você quiser, eu quero construir ali um modelo de machine learning, né, um pouco mais avançado, aí provavelmente vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas dentro do, vamos dizer assim, do escopo de CDP, propriamente dito, eu diria que é muito rápido, tá? Pela facilidade que a ferramenta entrega para integração e unificação dos dados. Complementando, Ricardo, respondendo aí a pergunta, Duda, é uma análise caso a caso, né? Cada empresa é um universo, e até antes dessa etapa da configuração, também é da máxima importância entender da equipe de negócios, da gestão da empresa, do marketing, da TI. É necessário fazer um levantamento da situação atual da empresa e quais objetivos ela tem para o momento, né? Então, antes mesmo da configuração propriamente dita, existe um planejamento de entendimento do modelo de negócio, de base de dados, e aí cada caso é um caso, para que seja algo assim realmente sob medida e assertivo, e nós estamos à disposição aí para atender a essas necessidades. Legal. Até teve uma pergunta aqui que ela foi faseada em 2 partes, né? Aquela que a pessoa falou sobre os modelos de machine learning para usar as predições. A pessoa complementou colocando, sem a necessidade de desenvolver os mesmos visuais que já estão na plataforma. Então, no caso, entrar naquilo que você respondeu, né, Ricardo, da questão de que você pode sim utilizar seus modelos, como pode também utilizar o que tem disponível dentro do Customer Insights. Exatamente, né? Então, você pode construir seus modelos com Azure Machine Learning. Para isso a gente conta, né, com, acho que o que é de melhor aí, né, nessa linha, né, de produto. Então, quem já conhece a solução, né, já utilizou, né, sabe que como é fácil de construir ali um modelo, chega com Python ou linguagem R, né, e essa integração ela já está construída, tá? Você não precisa criar conectores ou algo assim para consumir esses modelos. Essa integração entre o Customer Insights e o Azure Machine Learning ela já está pronta. Legal, gente. Bom, não subiu mais nenhuma pergunta, né? Então, eu queria agradecer a presença aí de todo mundo. Espero que tenha contribuído efetivamente para o conhecimento de vocês, para conhecer a plataforma. Deixo também um convite para vocês tomarem um café virtual com a gente aqui na Smart, para conhecer melhor a ferramenta, entender como que ela pode agregar dentro da sua organização. E espero vocês nos próximos eventos no ano que vem, gente. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado aos palestrantes também que tiveram aqui um pedacinho do nosso evento para falar um pouquinho mais sobre CDP, sobre plataforma, sobre Microsoft. Queria agradecer a presença de vocês e desejar aí um bom um bom resto de semana, né? Só mais um ponto, pessoal, antes de finalizar. A gente vai disponibilizar para vocês a gravação do webinar também, se surgir alguma dúvida, se quiserem consultar o material também vai ficar disponível para vocês, tá bom? Brigadão, um ótimo final de tarde. Tchau, tchau, pessoal.